pessoal, então dando início aí na aula 17, nós vamos tratar agora de sindicâncias internas. Eu já havia dito anteriormente, né, qual seria a aula, a próxima aula, que seria 17, e tendo como objetivos, nós vamos conceituar sindicância, questão conceitual, questão de definição, vamos identificar as fases de uma sindicância e eu vou fazer aqui uma dinâmica com vocês, como se eu estivesse realizando a sindicância na empresa. Vamos passar passo a passo para que você fique com esse conceito bem massificado, para que você leve isso como uma sugestão para dentro da sua empresa também, tá bom? Esse é um tema muito importante, talvez seja um dos temas mais importantes de compliance, porque ele cria uma estrutura interna na empresa de proteção dos negócios da empresa, das pessoas, dos processos, porque é aquilo que eu falei lá no começo do curso, o aspecto da pronta resposta aos problemas do dia a dia na empresa. Muito bem, então vamos verificar aí o conceito. Aí tem um desenhozinho da comissão. A comissão ela pode ser composta por alguém do jurídico, alguém do RH, pode ser uma pessoa única, né? Nas Forças Armadas, normalmente o sindicante, ele é um sindicante, ele é nomeado e claro que ele busca outros apoios técnicos, né? Uma sindicância você pode também solicitar apoio, ela não é engessada. A sindicância, diferente do inquérito, ela é feita com um caráter administrativo. E no mundo corporativo, no mundo privado, mantém-se esse caráter administrativo. É uma maneira que a empresa tem de se proteger. Então, ela é uma apuração, ela pode ser verbal, ela pode ser por escrita, ela pode ser uma blitz documental, enfim. Mas existe um conceito específico que é o que nós iremos mostrar aqui para vocês. Então veja aí, ó, é o procedimento pelo qual se reúnem informações importantes. Então eu preciso trocar aqui, cambiar aqui para o azul. Eu preciso, né, que as informações a serem levantadas, elas possam fornecer elementos elucidatórios, ou seja, que clareiam a respeito do fato que eu estou apurando. Eu não posso fazer uma sindicância para similar ao que o pessoal brinca muito entre parênteses, uma rádio peão dentro da empresa, para tratar de fofoca. Não, eu preciso fornecer elementos que venham criar uma ideia, venham me dar uma ideia para que a alta gestão possa tomar decisão. Então, eu preciso de informações que sejam importantes, porque elas vão elucidar, elas vão trazer luz a um determinado problema, a um determinado fato. Então, na sindicância, você pode investigar um fato, você pode investigar uma pessoa, enfim. E a apuração, ela precisa ser de interesse da empresa, né? Interesse superior. Ou mesmo segundo a decisão de uma autoridade própria. Você tem, por exemplo, pode ser uma coisa automática já, vamos imaginar uma fábrica. Toda vez que deu problema numa máquina, tem que fazer a sindicância. Então é como se fosse já uma norma da empresa. Ou então quando uma autoridade específica, um CEO, um presidente, ele dá a ordem para que se abra a sindicância para apurar fatos que chegaram até o conhecimento dessa autoridade, desse CEO, desse presidente da empresa. Aqui, olha que interessante, né? Nós vemos isso no mercado hoje, nas empresas, às vezes até um receio, né, de agir com mais energia com os funcionários. Embora nós tenhamos a CLT, ela prevê as sanções de advertência, né? Você pode até chegar no limite da justa causa, ou mesmo se houver um indício de crime, chamar a polícia para apurar, mas tudo isso, ninguém quer isso, porque tudo isso dá trabalho. Então, quando você, na sua empresa, se precisa aplicar uma sanção a um colaborador que cometeu um deslize, o que se faz, né? O que você vai aplicar no colaborador? Você pode dar a justa causa. A justa causa, a gente vê muito, né, que dá um trabalho muito grande para que uma empresa, um empregador, aplique a justa causa, mas é uma solução. Quando a gente trabalha com investigação interna e levanta-se suspeitos, eu sugiro para o diretor, o presidente, o cliente, que demita a pessoa, porque a demissão você dá o aviso prévio, você segue todos aqueles
períodos, prazos que a lei estipula, e a pessoa vai embora. Não existe uma justificativa. Agora, a justa causa, não. Você tem a justificativa da medida ou digamos, do ato, do procedimento grave que o funcionário cometeu. Então, isso complica muito para o RH, para o jurídico da empresa. Você manda alguém embora, às vezes a pessoa vai embora com mágoa, enfim. Ainda mais quando você não apura, quando não consegue apurar de uma maneira muito justa. Então, a outra opção é demitir. Demite, está resolvido. E tem uma opção aqui também, você mantém o colaborador. Às vezes, um erro que ele comete, né, você releva a nota, dá uma advertência, mas mantém na empresa. Muitas vezes é uma mão de obra difícil de ser contratada, que exige determinados conhecimentos, então não vale a pena demiti-lo. É claro, se não for muito grave. Se for uma coisa muito grave, você não pode segurar a pessoa para não atrapalhar até o ambiente laboral, né? Trazer uma toxicidade e com isso aí estragar o relacionamento com os companheiros. E é aqui que entram as sindicâncias. As sindicâncias, elas vão ser feitas justamente para apurar cada uma das situações que ocorreram, né? Os fatos que surgiram. Você vai trazer um clareamento, uma iluminação, né, diante de cada um desses fatos que envolveram os seus colaboradores. E guardem sempre essa frase: o seu amigo hoje pode ser o seu inimigo amanhã. Então, as coisas precisam estar escritas, registradas e arquivadas. Por quê? Amanhã você pode ter um ex-funcionário entrando com uma ação trabalhista, fazendo reclamação de um patrão, de um líder, de um chefe, acusando pessoas da empresa. Então é muito importante que todas as medidas que saíram, que feriram o código de ética ou conduta da empresa, sejam apuradas por meio de sindicâncias, né? O relacionamento precisa ser profissional, mesmo que nós tenhamos pessoas que são muito amigas, a amizade ela fica de fora do ambiente profissional nesse sentido da apuração, né? E as coisas precisam ser resolvidas, solucionadas e deixar ali o arquivo, né, o prontuário, o documento no RH ou no jurídico, para que se amanhã ou depois houver um acionamento da empresa via judicial, a empresa tem toda a materialidade, toda a documentação ali guardada para apresentar para a justiça, tá bom? Olha que aqui faremos aqui um trabalho mental, aqui algumas colocações, né? Chegou uma informação que o seu funcionário está envolvido em crime. Então alguém foi lá, comentou, não foi nada, não chegou papel, não chegou documento do delegado, apenas surgiu a ideia. Então você como diretor, você como CEO, você não pode imaginar que aquilo seja verdade inicialmente. As coisas precisam ser confirmadas, né? Então, é importante já de cara responder alguns questionamentos. Tá bom, falaram que o funcionário aí, vou trocar aqui que eu botei a cor aqui, acabou. Falaram que o funcionário está envolvido em crime. Tem inquérito? Ou seja, a polícia está investigando? Já foi feito algum trabalho? Tem algum delegado apurando? Tem inquérito? Não tem nada, não. Isso aí foi alguém que falou. Tá? Olha aí. A gente vai apurando, começa a descobrir as coisas, né? Está em processo, ou seja, o inquérito já foi encerrado, o delegado mandou para o Ministério Público, houve uma denúncia, o juiz aceitou e agora aquele nosso colaborador está respondendo a um processo judicial. Não tem processo ainda, ou então ninguém nem sabe o que está acontecendo, né? Lembram que lá atrás, quando eu falei da estrutura das investigações internas no quadro do planejamento estratégico, que ter sempre alguém acompanhando processos relacionados com os nossos colaboradores, tá aí, ó. Se a empresa faz isso, ela vai saber, ela vai poder confirmar se aquela denúncia tem algum fundo aí, ó. Já saberia estar na fase do processo. Outra questão, qual a natureza do suposto crime? É suposto porque é uma violência doméstica, é um roubo seguido de um homicídio, ele furtou, né? Ele levou a bicicleta do vizinho, ele bateu em alguém, né? Houve uma agressão física. Então, qual é a natureza desse suposto crime? Tudo isso tem que ser discutido, levantado, né? Mesmo antes de buscar o parecer do jurídico, para que a direção da empresa, a alta gestão, possa tomar decisões. A pessoa dentro da empresa, ela tinha comportamento estranho? Ou seja, qual o passado dela, né? Qual é esse background, qual o histórico dela? Não, a pessoa é uma pessoa muito boa, nunca teve problemas.
Quer dizer, é mais um elemento para se desconfiar da informação. Ele mesmo já foi ouvido? Olha que interessante, pega-se 2 testemunhas, coloca-se na sala do RH ou do próprio chefe, do diretor dessa pessoa e ouça, veja qual é o seu argumento, qual é a sua visão do fato, né? Ele precisa ser ouvido, ele precisa também colocar o lado dele, até porque, como a gente está falando de sindicância, eu vou mostrar depois o que seria feito em termos de sindicância, ele vai ser ouvido mesmo e outras testemunhas serão ouvidas. E, finalmente, a razão dessa nossa aula, que eu reputo ter talvez uma das mais importantes do curso, a sindicância para proteger a empresa. Aí, feita essas análises preliminares, iniciais, a alta direção decide, então, em se instaurar, em abrir uma sindicância para apurar o fato daquela notícia que deram, daquela informação ou informe de que o funcionário estava envolvido com uma ação criminosa. Muito bem, um outro conceito importante é o da comissão de sindicância. Eu já havia dito, algumas empresas ela pode nomear. Para quê? Para ficar mais imparcial. Você pode ter alguém do jurídico e alguém do RH, coloca lá um gestor de segurança ou gestor de compliance e eles vão trabalhar juntos para buscar uma solução em relação ao fato que foi levantado e que será apurado por meio da sindicância. Então tá aí. O conceito da comissão de sindicância é uma equipe designada pela direção da empresa para proceder à sindicância e apresentar os pareceres que irão nortear, né, a ou as decisões, aí vai depender se vai ser só uma decisão ou várias, da alta administração da organização. Então, é uma equipe. Então, quando eu falo em comissão de sindicância ou comitê sindicante, né, são 2, 3 pessoas que vão trabalhar conjuntamente buscando apresentar uma solução para o fato que deve ser apurado. Muito bem, outro exemplo aqui, um caso, de novas discussões, né? Houve um roubo de arma em um determinado posto de serviço, uma empresa grande que tenha vigilantes, que tenha guardas, né? Ou um incêndio de grandes proporções, ou simplesmente um veículo saiu do estacionamento da empresa e logo em seguida se envolveu em um acidente com vítimas. São fatos que originam uma série de problemas de natureza jurídica. Veja aí, acidente com vítimas, roubo de arma de alguém que estava no seu posto de serviço, incêndio. A gente observa que antes de chegar lá na fronteira do crime, isso aqui está envolvendo pessoas internamente na minha empresa. Então, algumas coisas precisam ser apuradas para levantar as razões pelas quais se chegou nesses problemas, né? Aí, nesses casos, o que você vai fazer? Você vai deixar passar em branco, né? Por exemplo, teve um acidente, vai deixar o teu colaborador resolver judicialmente com a vítima, mas o carro é da empresa. Então tem uma responsabilidade solidária. Mas e se o motorista estava bêbado? E se o motorista foi negligente? Como é que você vai descobrir isso se você não fizer uma sindicância? Então, qual é a melhor maneira para se identificar autores, se identificar causas, né? Fatos? Qual a melhor maneira para se levantar se houve falha do sistema de segurança? Enfim, outra pergunta, quem vai pagar os prejuízos? Como é que eu vou ter a certeza? Eu já vi isso acontecer em empresa, qualquer coisa que o fulano tem que indenizar. E se às vezes não houve dolo, não houve culpa do colaborador, como é que eu vou cobrar dele se nada foi levantado, se não foi feita a devida apuração que é feito justamente pela sindicância? Então é uma coisa que não procede, nós temos que tomar cuidado, porque isso traz problemas futuros para a empresa, e é importante que a empresa se proteja por meio de sindicâncias. Aqui eu vou apresentar os documentos iniciais. Então, quando se decide por abrir a sindicância, tem que fazer uma reunião de alguns documentos, né? São chamados documentos iniciais. Nós temos a capa da sindicância, cada um pode ter o seu modelo. Essa capa ela é importante para manter o controle, o fluxo ali de protocolo, né? O comitê de sindicância ele começa os trabalhos, aí manda para o CEO, o CEO pode mandar para o controller, então tudo isso aí está na capa, né? Cada empresa tem a sua maneira, o seu modus operandi de gerenciar o protocolo, gerenciar o fluxo interno de documentos, mas a capa da sindicância ela pode ter ali o assunto, o fato, né? Um resumo do fato. O segundo documento
é o memorando, o boletim da ocorrência para empresas que trabalham, que tem esses boletins diários de ocorrência, que tem um modelo próprio, livros de serviço ou qualquer outro documento que dê origem ao problema. Então, eu não posso simplesmente, de boca, falar, ó, faz tal sindicância para apurar tal fato. Não. Quem relatou o fato? Teve um memorando, algum diretor, alguém lá, um gerente, um coordenador, escreveu um e-mail para a chefia, para a direção, informando o fato. Então, esse documento inicial, esse documento que informa o fato, é este documento que vai compor aqui esse conjunto dos documentos iniciais. Outra coisa, folhas de pontos das pessoas que estavam no setor onde o fato aconteceu. Então, veja, a folha de ponto, ela me apresenta a retirada de faltas ou a presença. De quem? Das pessoas que estavam lá, porque são pessoas que numa primeira fase, num primeiro momento, eu poderei ouvi-las como testemunhas, né? Outra coisa que pode ser inserido aqui, dependendo do tipo de negócio da empresa, livro de ocorrência do setor, caso tenha na empresa. Então, aquelas empresas que têm revezamentos, que têm turnos, que tem que passar, anotar no livro, hoje está no computador, o turno, se houve alteração, se não houve. Então, uma cópia do dia onde ocorreu o fato também vai ser anexada para compor esses documentos iniciais. E o responsável, né, o nome dele, pode ser a ficha dele da empresa, do encarregado do local onde o fato foi relatado, tá? Porque essa pessoa vai ser a primeira a ser ouvida, né? Talvez não tenha nada a ver com ela não tenha feito nada, mas ela vai ser a primeira a ser ouvida porque ela vai tratar dos seus subordinados, vai comentar sobre comportamento, etc. Muito bem, agora quais são as etapas que depois nós veremos na prática ali? As etapas, elas seguem uma sequência normal, né? A abertura é aquilo que é quando você junta aqueles documentos iniciais. Depois, levantamos todos os documentos. Então, isso aqui é como se isso aqui fosse a primeira etapa, né? A abertura, ela é a decisão da direção de se instaurar a sindicância. Documentos iniciais, aqueles que eu apontei anteriormente. Depois, vai ter um momento das inquirições. As inquirições é quando vai ter as entrevistas com aquelas pessoas que foram levantadas como participantes do fato ali, quem presenciou, quem reclamou, quem foi a vítima, quem estava presente. Então, o comitê ou a comissão de sindicância vai sentar, vai marcar, vai avisar por memorando anteriormente os chefes de cada um, dos dias que eles serão ouvidos, vai ter 2 ou 3 testemunhas ali de acordo com uma orientação do jurídico, ouve essas pessoas, coloca no papel, todos eles assinam as declarações e o comitê de sindicância, então, reúne aqueles termos ali com todas as informações para poder trabalhar depois mentalmente, buscando a solução, vai juntar aqueles dados para poder produzir novos conhecimentos, novas informações. Nesse intervalo, enquanto eles estão ouvindo as pessoas vão falar de horários, de saída, quem autorizou, quem fez isso, quem fez aquilo. Então é hora de levantar outros documentos que comprovam, né, aquilo que está sendo dito, pelas testemunhas. Aí vem a fase, já no segundo terço do período, e se junta documentos, tem que juntar todos os documentos, esses comprobatórios, as inquirições, escalas de horários de turno, documentos, memorandos antigos da empresa que davam determinadas ordens para não se fazer tais e tais procedimentos, que talvez tenham sido contrários, enfim, vai se juntar os documentos que estejam relacionados com o fato que está sendo apurado. Aí o comitê vai emitir o seu parecer final, então com base em tudo isso que foi feito aqui, ele vai relatar o que ele julga como solução do problema. Então ele vai dar um parecer para a alta direção dizendo, olha, o fato que aconteceu no dia tal foi responsabilidade do funcionário Pedro, do funcionário Paulo, do funcionário José. Por quê? Porque ele sabia que não podia sair tal hora, descumpriu o seu horário, saiu. E outra coisa, ele também sabia que deveria entregar a chave em tal setor, e etc, etc. Então, e tudo isso já está nesses documentos juntados. O comitê já tem as provas ali, à medida que ele vai contando, vai narrando os fatos, ele vai colocando como se fosse num processo ali, anexo, folhas tal. E aí a pessoa vai lá, a autodireção depois, quando analisar essa sindicância, vai estar checando, o cara assinou o documento aqui, tinha uma ordem que não podia fazer tal coisa. E aí dá o parecer, se adverte o funcionário,
se dá a demissão, se não dá, se chama, se enfim, né? O parecer ele pode ter um final aí de sanção ou mesmo não, né? Aí é interessante para a empresa que aquilo que foi levantado na sindicância que eram procedimentos equivocados ou errados que sejam corrigidos, né? É importante nessa fase um parecer da assessoria jurídica. Para quê? Para avaliar se as inquirições foram feitas aí à luz da Constituição, se todos apresentaram as suas razões de defesa, se houve contraditório, enfim, se não foi violado nenhum direito de nenhum colaborador, tá bom? E, finalmente, vem a decisão da diretoria. A decisão da diretoria, ela pode ou não concordar com o parecer do comitê de sindicância. Ela pode discordar, falar, olha, eu não concordo, eu entendo que o funcionário não agiu com dolo, não estava com essa intenção, tal, então vou só adverti-lo verbalmente, ou então vou chamá-lo para ter um bate-papo e pronto, né? Enfim, e aí vem a decisão da diretoria, tá bom? E aí, nós iremos agora, vocês irão acompanhar comigo uma parte prática. Eu vou apresentar um caso e aí, posteriormente, vou estar falando num quadro ali, vamos desenvolver uma dinâmica para tentar esmiuçar um pouco mais os conceitos aí relacionados com essa temática da sindicância. Muito bem, pessoal. Então, como eu havia dito, vamos aqui passar para essa parte prática. Vocês têm a história aí na tela do Pedro. Então vai lendo aí. O Pedro, ele sempre muito cheio de brincadeirinhas, etc. E ele assediou uma funcionária. A funcionária não gostou, foi até o seu chefe. O seu chefe, então, fez um documento, escreveu para a direção, para o RH, para o jurídico, para o comitê de compliance, para que fosse apurado aquela situação do assédio. Então, o que deve ser feito dentro da empresa? Deve ser feito, então, a elaboração de uma sindicância, tá ok? Sindicância. Ele vai apurar, vai buscar todos os detalhes referentes a essa situação que foi colocada, vai documentar e, posteriormente, conforme a evolução dos fatos, né, aquilo pode ensejar um processo disciplinar ali contra o Pedro, pode ensejar um processo judicial. Se por acaso ele for despedido com justa causa ou mesmo uma demissão simples, amanhã ou depois entrar com uma ação judicial contra a empresa, a sindicância estará lá bem arquivadinha. Muito bem, então, seguindo aquela sequência que eu ensinei para vocês, é feita a abertura da sindicância. Então, o que acontece? A diretoria, ela precisa emitir um documento, ou via e-mail, ou um memorando interno, né? Tem empresas que trabalham com softwares de controle de documentos, pode usar. Ele vai fazer um documento com a nomeação da sindicância, ok? Sindicância. E vai determinar para a comissão de sindicância ou comitê sindicante que apure os fatos que estão descritos aonde? No e-mail, né, ou no documento lá, um memorando do chefe da vítima, da moça que foi assediada pelo Pedro. Muito bem, esse documento aqui vai juntar com o documento que nomeia e aí vai se juntar com mais documentos. O que nós podemos pegar como parte aí do processo? Por exemplo, documentos da admissão do Pedro, documentos da admissão, né, da vítima, né? Os documentos que tratam dos horários de trabalho de cada um desses dois, para verificar se podiam estar no local onde aconteceu, se tinham autorização para isso, né? Verificar também os chefes de cada um deles, né? Juntar os nomes e fazer a posição dos nomes ali via RH para que sejam ouvidos. Depois que todos esses documentos iniciais foram levantados, vai se partir para a inquirição. O que vai acontecer aqui nesse fato, nesse momento? Como nós já comentamos,
O Pedro vai ser ouvido, tudo com testemunhas. A moça que foi assediada vai ser ouvida. Os chefes de cada um deles vai ser ouvido. O pessoal da cozinha que foi levantado ali, que estava no momento, que acompanhou o fato, será ouvido um por um individualmente, tem que ser colocado todos. Para quê? Para que fique materializado que o fato teve testemunhas, né? Neste intervalo, se houver outros documentos, por exemplo, o Pedro estava autorizado a estar naquele local, não estava, né? Se houver documentos de fatos já passados do Pedro que estavam inventariados na empresa, todos esses documentos devem ser juntados para que se faça aí a chamada juntada dos documentos. Então eu vou aqui dar uma apagada no quadro rápido, de cima. Então, feito isso tudo, juntados os documentos, o que vai acontecer? O comitê sindicante, ou a comissão de sindicância, ela vai passar a realizar uma análise, né? Análise documental e das inquirições, que agora está tudo no papel, das inquirições. Né? Veja que é uma sequência lógica dessa apuração. Vai juntar os documentos, vai verificar a questão de horários, de autorizações, vai ouvir, vai analisar as inquirições, tudo que cada testemunha falou, tudo que o Pedro falou, tudo que a vítima falou, e feito esse trabalho analítico, ela vai emitir o seu parecer. Então, o parecer dela tem que constar se o Pedro tem que tomar uma sanção ou não. Né? Depois, qual o nível da sanção, a diretoria decide. Se comprovou que não foi isso que foi relatado, de repente se comprovou que não houve o fato. Né? Não houve o fato, pode ter acontecido. As testemunhas lá disseram, não aconteceu isso. Essa pessoa aí, ela criou essa situação, então isso vai estar relatado, tá bom? Se houver uma sanção, aí a diretoria tem que ouvir o jurídico, como está numa daquelas fases, é o parecer da assessoria jurídica. Ouve o parecer da assessoria jurídica, ela vai orientar ao RH qual a melhor situação é em termos de demissão, né? Se justa causa, se uma demissão comum, e no final a diretoria vai então formalizar a sua decisão. Um dos principais tópicos da decisão da sindicância é que ela seja arquivada no RH ou no jurídico. Por quê? Independente das medidas que vão ser tomadas posteriormente, né, esse material todo que foi levantado aqui, ele vai orientar novas situações, processos judiciais, vai ficar esse histórico, né? Quando a gente estuda riscos e quando a gente, lá ao falar da avaliação de riscos, nós vamos ainda ter a aula disso, ou tratando do compliance, a gente tem a questão dos inventários, dos históricos, né? Então é importante que essas coisas fiquem arquivadas para que isso venha fundamentar, subsidiar futuras ações dentro da empresa. Muito bem, terminado isso tudo, a empresa pode traçar uma nova o quê? Orientação, né? Referente ao tratamento entre as pessoas da empresa, relembrar o que está no Código de Conduta, pode fazer um novo memorando, um e-mail para todo mundo, falando, não precisa citar o caso, mas orientando, reforçando o que está previsto no Código de Conduta, tá bom? Então é isso aí. Aqui então a gente encerra a aula de sindicância, né? E na próxima aula nós vamos entrar num outro pilar aí do programa de compliance, que é a avaliação de riscos. E com isso a gente está quase chegando aí nas etapas finais do nosso curso então. Então até mais, te vejo na próxima aula.